cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos com muita alegria que neste momento venho trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração neste momento para compartilhar com a igreja do Senhor, para compartilhar com cada um neste momento, para que Deus possa abençoar a sua vida. Nosso objetivo é que Deus venha a fazer milagres na tua vida, é que Deus possa entrar dentro do seu lar, dentro da tua vida, no teu coração, na tua família, e que possa te dar a certeza que Deus ele está no controle de todas as coisas. Por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. É isso que é a maior bênção que Deus tem para a nossa vida, a vida eterna. Às vezes passamos por essas dificuldades, passamos pelos problemas, passamos por aflições, mas o que Deus tem para mim e para você é a vida eterna com Ele, é a salvação. É o maior bem que todo ser humano precisa de entender que Deus nos deu. O texto aqui é o próprio Jesus Cristo falando, e Ele diz aqui para as pessoas: e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que quando isso aconteça, todo aquele que olhar para Ele, creia que Ele é o nosso Salvador. Quando Jesus cita esse texto, Ele está falando do que aconteceu com o povo de Deus no deserto, quando eles foram tirados ali da Babilônia, tirados do Egito, tirados ali daquele momento de escravidão, para ter liberdade para adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele povo era um povo que murmurava, que reclamava, que às vezes lembrava daquilo que acontecia no passado. Preferiam estar escravo do que estar livre. Preferiam estar no Egito do que estar no deserto com o Senhor. Porque no deserto Deus providencia bênçãos, é no deserto que Deus supre as nossas vidas, é no deserto que Deus faz milagres na nossa vida. É nesse momento que Deus age. E a palavra do Senhor nos diz que quando o povo começou a murmurar, reclamando de Deus, reclamando de Moisés, o texto diz que Deus começou a enviar serpentes no meio do deserto para picar as pessoas, e começou a morrer muita gente. E eles, com medo e apavorados naquele momento, reconheceram que toda a causa daquele mal era simplesmente por causa deles, por causa da murmuração, por causa do pecado, porque toda a consequência que vem sobre a vida do ser humano, ela não é de Deus que faz, mas é por causa de nós mesmos. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. O pecado faz separação entre Deus e nós. Naquele momento ali no deserto, o povo reclamando de Deus, murmurando contra o Senhor, murmurando contra aquela situação que estavam vivendo, Deus começa a permitir e enviar serpentes no deserto para que eles perecessem ali. E quando o povo reconhece que pecaram, que erraram, eles clamam a Moisés para que ele venha rogar ao Senhor, para que tire do meio deles toda aquela mortandade, toda aquela situação de desespero. E naquele momento, Deus fala para Moisés: faz uma serpente de bronze, levanta ela, coloca numa haste, e todo aquele que for picado pelas serpentes, eles vão olhar para essa serpente de bronze e ficarão curados. E era isso que acontecia. Quando eles começavam a ser picados pelas serpentes, eles olhavam para aquela serpente que foi levantada ali no deserto e ficavam curados no mesmo momento. Jesus, quando fala essas palavras, ele está se referindo a Ele mesmo.
O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, ele diz: e quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Quando ele for levantado naquela cruz, naquele madeiro, levando sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, para nos dar a salvação, pois o texto diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, olhando para Jesus, é que temos a nossa vitória, porque ele diz no texto, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 33, significando com o tipo de morte que ele havia de morrer, que era na cruz, que seria levantado, mas que todos os nossos pecados seriam aniquilados naquele momento, mas só na vida daqueles que acreditassem nisso, na vida daqueles que olhassem e crescem que Ele é o nosso Salvador. A palavra que eu trago para o teu coração neste momento é essa: olhe somente para Jesus, olhe somente para Ele. Não é olhar para as dificuldades. É claro que nesse momento é difícil, porque queremos achar a solução do nosso jeito, mas Deus, Ele tem o controle de tudo e Ele faz o que Ele quiser. No livro de Jó, o texto diz que aquele homem era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, mas Deus permitiu que tudo aquilo visse sobre a vida de Jó, e olha o estado que ele estava, mas Deus não falou nada para ele, não deu satisfação nenhuma para ele. Só no final é que Deus vai revelar para Jó tudo aquilo que aconteceu, e ele chega a dizer no versículo, capítulo 42, que bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir a ação de Deus. Temos que entender e acreditar que Ele está no controle de tudo. Como que isso acontece? Olhando para Ele. Zaqueu, quando Jesus entra ali em Jericó, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, ele queria ver o Salvador, ele queria ver aquele que pode mudar situações, queria ver aquele que podia restaurar a vida dele. Temos que olhar somente para Jesus, somente para Cristo nesse momento. E como que eu olho para Ele? Como que eu consigo olhar para Jesus nesse momento? Está aqui, a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nesse momento. Enquanto tem muitos murmurando, reclamando sobre a situação que vivemos, apontando, achando que tem que ser assim, achando que tem que ser desse jeito, não é assim que vamos resolver esse problema. É olhando para Jesus, é fazendo aquilo que está ao nosso alcance de fazer, para poder ajudar, para poder abençoar. E é isso que Deus quer nesse momento. Olhar para Jesus é não olhar para as lutas. Olhar para Jesus é não olhar para os problemas que têm surgido. Olhar para Jesus é não olhar para as dificuldades que temos enfrentando a cada dia, mas saber que Ele é o nosso Redentor. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o texto: olhando só para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos livrar. E neste momento, que essas palavras possam estar no seu coração, que você possa olhar simplesmente para Jesus e mais nada, para que a tua vida não venha perecer, mas para que você, a tua família, o seu lar venha ser abençoado neste momento, através dessa palavra do Senhor, olhando só para Ele. No Evangelho de Lucas, o texto diz que Pedro estava no barco, açoitado pelas ondas do mar, quando Jesus vem caminhando sobre as ondas, e eles se assustam e pensam que é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Pedro diz: então, se é tu, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus manda, e ele, naquele momento, ele pula sobre as águas, anda por cima do mar, mas o texto diz
que o vento era forte e Pedro começou a naufragar. Por que Pedro começou então a afundar? Porque Pedro, quando viu que o vento era forte, que o mar agitava-se cada vez mais, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as dificuldades, para as ondas, para o vento, e tirou a visão daquele que podia salvá-lo, que é Jesus Cristo. Mas quando ele clama ao Senhor, o texto diz que Jesus ergue as mãos e salva ele. Porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode nos salvar, pode nos guardar, porque estamos nas mãos do nosso Senhor. Que neste momento, esta palavra possa confortar o seu coração. Para de olhar para os problemas, para de olhar por tudo isso que está acontecendo, mas olhe para Ele, simplesmente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da tua fé, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos livrar. Que Deus conforte o seu coração neste momento, que o seu lar, a tua família, venha ser abençoada pelo poder desta palavra. Eu declaro a vitória na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Olhe para Ele, olhe para Jesus, só para Ele e mais nada. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo.